todas, a todos, a mesa, bonita mesa. Bem, o 20 de novembro, ainda bem que nós estamos podendo estar aqui todos juntos para comemorar o 20 de novembro, né? Que não é apenas um dia em que cada um faz o que quer, mas é um dia que nos reúne e nos permite refletir sobre uma existência ainda muito ruim para o nosso país, né? Uma situação muito humilhante para o nosso país, que é a manutenção camuflada, tá? Da exclusão de uma raiz fundadora da sociedade brasileira, que são os nossos irmãos dos povos africanos, né? Eu não sei o que seria o Brasil, não dá para a gente prever, né? A vida não tem ensaio, né? Mas não dá para imaginar como seríamos, tá? Se não houvesse acontecido a resistência e a manutenção daqueles que foram arrancados dos seus lares, das suas comunidades, das suas coletividades, como mencionou a Heloísa, para vir para cá, né? Então, eu acho importante a gente considerar o dia 20 como um dia para que coisas como essas aconteçam, né? Comemorar o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra significa trazer as boas lembranças dos avanços que o vereador Aloísio mencionou, mas também significa não deixar cair no esquecimento as más lembranças, né? Por exemplo, nós já completamos 2 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses da chacina de jovens da periferia, muitos deles negros, tá? Nós completamos 3 meses onde a polícia do Alckmin não faz nada, pelo contrário, faz o contrário, faz as proibições, as dificuldades para que a gente possa identificar, punir e deixar como exemplo que violências contra os nossos jovens da periferia não podem acontecer mais. Não podemos esquecer o que aconteceu ontem ou antes de ontem, né? Na Marcha das Mulheres Negras em Brasília, que praticando o seu direito de manifestação, respeitando o direito de outros de manifestarem-se também, é ameaçada, é agredida, é atacada, é humilhada, é submetida àquilo contra o que a gente luta e contra o que hoje é um momento de resistência também, né? Eu queria lembrar um pouquinho que esse período de retrocesso que todos nós estamos percebendo, ele pode ser institucionalizado a partir de leis, que hoje são projetos de leis, que estão sendo debatidos em Brasília, contra o que nós temos que estar muito alerta, porque as maiores vítimas serão as vítimas da periferia e, mais ainda, as vítimas negras e as vítimas de meninos e jovens negros. Nós temos que continuar nos posicionando contra a redução da maioridade penal. Contra. Tá? É emergencial isso, e até que essa ideia horrorosa não seja definitivamente enterrada, nós não podemos esquecer dessa bandeira. Nós temos que nos posicionar contra a revisão do Estatuto do Desarmamento, que é meio decorrência dessa redução da maioridade penal. Porque esse Estatuto do Desarmamento vai colocar armas que serão apontadas contra os nossos jovens da periferia, a maior parte deles, sim, negros e negras. Nós temos que nos posicionar contra o projeto de lei que quer atribuir à Polícia Militar o ciclo completo de investigação. Isso é um absurdo, Não dá para a gente aceitar isso de forma nenhuma. É uma discussão que está muito escondida e que nós não podemos deixar de debater, de trazer à tona e de nos posicionarmos contra isso. Na minha opinião, nós temos que nos posicionar contra a descriminalização do uso da maconha. Na minha opinião, isso só vai servir para aqueles que
que ganham, e não são poucos, e não são só os que estão fora da alta esfera, que ganha com isso. Porque quem vai sofrer com isso são os jovens da periferia, de novo, os jovens negros. Acho que essas questões nós não podemos esquecer. Nós não podemos deixar de nos posicionar contra o processo escondido de privatização de prisões, que vai transformar os jovens, novamente, de grande maioria negra, porque o nosso país tem uma grande maioria negra, em escravos, trabalho semi-escravo nas prisões, para enriquecer o empresário. Imagina, olha, falar de empresário de prisão. Olha só, coisa horrorosa. Tá? Mas existe essa discussão. Então, de tudo quanto é lado que você olha, assim, é assustador o que você identifica como armas apontadas para o povo trabalhador, e no povo trabalhador brasileiro, a grande maioria de descendentes afros. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Não podemos nos calar agora, neste momento exatamente, contra a política destruidora da escola pública de Geraldo Alckmin, que fecha escolas nas periferias de todas as cidades. Nas periferias. No centro ela não é fechada. No centro não é, na periferia. É para fazer o jovem, notadamente de maioria negra, ter que andar mais de 2 quilômetros, que não venha com conversa mole para boi dormir em cima da gente, não. Que, por exemplo, na Baixada Santista, se efetivar o que estão propondo lá, vão fazer jovens atravessarem uma área altamente perigosa, sem nenhuma segurança, jogar crianças, jovens e adolescentes na maior campo de guerra, que é o campo de guerra do tráfico de drogas, não apenas em São Paulo, nesse país também. Não podemos. Nós não podemos. Como disse bem a Juliana, nós não podemos esquecer a necessidade de falar dessa minoria que não é minoria coisa nenhuma, que são os descendentes afros que fazem parte da história desse país. Porque se fomos descobertos em 1500, em 1530, 1540, já tínhamos os nossos irmãos africanos para ajudar a construir esse país. Não podemos deixar de pagar a dívida que existe com esse povo. Que, como bem lembrou o vereador Aloysio, quando foi assinada a libertação dos escravos, também foi dada as condições de compra das terras nas quais trabalhavam os antigos escravos e que, portanto, foram jogados na Rua da Amargura sem poder fazer aquilo que eles aprenderam a fazer. Foi aí que começaram os grandes latifúndios. Foi aí que começou a expulsão daqueles que trabalhavam naquela terra, de poderem, no mínimo, continuar com a sua sobrevivência. Não podemos, tem razão. E também não podemos deixar de tentar entender que os conflitos na África são manifestações modernas, atualizadas, dos mesmos processos eurocêntricos de exploração dos povos da periferia. O mesmo estímulo às divergências religiosas, o mesmo estímulo às brigas entre tribos, busca apenas atender aos interesses dos grandes capitalistas, dos grandes monopólios do imperialismo internacional, capitaneado pelos Estados Unidos, mas nem por isso só dos Estados Unidos. E nesse sentido, parabenizar tanto o presidente Lula como a presidenta Dilma pelas políticas públicas insuficientes ainda, mas ainda políticas públicas que não foram feitas antes, que necessitaram de 5 séculos para começarem a serem feitas, exigir dela, né, se aprofundem essas políticas públicas para a conquista da doutora Juliana não seja uma exceção e nem apenas um exemplo, mas que seja um direito de todos aqueles que querem, como ela, adquirir conhecimento. Parabéns a todos vocês e muito obrigada por compartilhar com vocês essa noite. Obrigada.